Boa noite, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Quem está aqui com a gente nessa segunda noite, quem está assistindo a gravação também. Hoje nós vamos seguir esse fluxo, né, de assuntos que a gente vem trazendo já há algumas semanas a respeito de olhar para a criança interior, que a gente sempre fala que parece que banalizou um pouco esse assunto, né? Todo mundo falando nisso, sabendo que isso existe, querendo olhar para isso, mas esse assunto na realidade é muito importante e sempre atual. Sempre importante a gente olhar, né? A gente fala muito aqui nas aulas a respeito de coisas que a gente vivencia hoje serem uma projeção de coisas que a gente vivenciou antes, pessoas que a gente convive aqui e agora, coisas que a gente busca na nossa vida, sentimentos que a gente tem, a própria autoimagem, né? Como cada pessoa se vê. Isso foi construído, sim, anteriormente, tanto pelo sistema familiar, por honra a um ambiente, a uma família, aos lugares onde a gente foi formada, né? Seja até escola, vizinhança, pessoas que a gente convivia, coisas que a gente assistia, tudo isso se formou lá atrás. Mas o mais importante do que falar de passado, entender as origens, é que isso é necessário. Nós aqui, né, vocês que estão acompanhando já sabem que a gente precisa olhar para o passado, não remoendo, né, mas com amor, com carinho, não revivendo aqueles momentos de dor, mas podendo ressignificar, mudar o nosso olhar para aquilo que é preciso, né? O mais importante de tudo isso é o presente, é o aqui e agora, o que nós vamos fazer com isso. Como que nós vamos nos acolher com tudo aquilo que a gente tem dentro de nós e com a realidade da nossa vida aqui e agora, que pode ser diferente daquilo que a gente imaginava, diferente daquilo que a gente estava querendo. Mas vejam bem, mesmo quando a gente quer um tanto de coisas que a gente ainda não realizou, né? Se observem bem atentamente se vocês realmente iriam se sentir plenas, em paz, realizadas, se iam se libertar de todos os sentimentos ruins ou imagens ruins que ainda tem dentro de vocês, se os objetivos de vocês se realizassem. Hoje, todos, aqui e agora. Por que que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas que eu atendo, eu mesma, né, já passei e passo por isso em alguns momentos. Tem muitos momentos que a gente chega onde a gente quer, a gente realiza os sonhos da gente, a gente está vivenciando a vida que a gente sonhou lá atrás. Mas aí, por força do hábito, nós já estamos nos sentindo culpadas por algo, julgando outra coisa, criticando outra, não se permitindo vivenciar as conquistas e simplesmente já prestando atenção naquilo que não se tem, de novo, acreditando que quando tiver aquilo que não tem, os sentimentos dentro vão mudar. Mas se a nossa realidade é aqui e agora e só o que existe é o presente, é esse exato segundo que a gente está vivendo, que a gente está conversando aqui, como se sentir feliz, como se sentir realizada, como se sentir equilibrada. Mesmo num momento onde não é um momento de felicidade extrema e de euforia, né? O feliz que eu quero dizer é o em paz consigo, com a sua vida, com as suas coisas. Realmente sentir gratidão por aquilo que é. Realmente olhar mesmo para as dores com mais tranquilidade, com mais acolhimento, mesmo em meio às dores e coisas não resolvidas aí dentro, poder ter momentos de paz com a tua realidade aqui e agora, tá? Porque muitas vezes tu já realizou tantas coisas e não conseguiu vivenciar essas coisas em paz, porque automaticamente já tem outras coisas vindo e a gente acaba acostumando a viver num emaranhado de coisas mesmo, né? Até desconfiando quando tem um momento de paz. A gente já conversou tantas vezes a respeito disso, né? Hoje eu quero falar a respeito disso, assim, de mágoas que a gente precisa ver, culpas que a gente precisa ver, né? Coisas que a gente já vem conversando. Julgamentos, muito, porque as nossas crenças fazem a gente julgar a vida, como a vida chega até nós. Julgar as pessoas, imaginar coisas, a gente mesma, né? É,
Quantas vezes a gente se sente carregando pesos que a gente não consegue nomear? A gente pensa assim, meu Deus, mas passou isso, agora vem aquilo, né? O coração pesa, parece que nunca existe um momento de paz. Quantas vezes a gente resolve uma coisa, daqui a pouco já está remoendo outra que alguém fez, ou que a gente fez ou não fez, né? Ou mesmo se julgando, se sentindo culpada, se fechando para a vida, né? Carregando as coisas no coração por falta de comunicação, por falta de clareza interna, por orgulho. Muitas mágoas e pesos carregados são carregados por orgulho, por não querer dar o braço a torcer ou por não conseguir dar o braço a torcer naquilo que é necessário. Reconhecer a sua parte, abrir espaço de que as pessoas reconheçam a delas, ou não, porque esse trabalho de deixar o orgulho de lado é um trabalho sem expectativas. É um trabalho onde a gente precisa fazer com a gente mesma sem esperar que o outro vá fazer. E aí não é tão simples, porque a gente acaba esperando que as outras pessoas façam a sua parte, ou que as situações caminhem a favor daquilo que a gente está imaginando. Mas quando não acontece, como que a gente reage, né? A pergunta é o que a gente faz com a vida da forma como ela está se apresentando, todos os dias para nós. O que que a gente ainda está esperando para se sentir em paz, né? Porque o momento de paz é aqui e agora. É no momento que acontece a turbulência a gente conseguir manter o centro, né? É isso aí, Gi, no piloto automático. Tem coisas que acontecem no piloto automático. E é o tempo todo, a gente tem que prestar atenção, né? Lembram dos filtros que a gente sempre vem falando nessas aulas gratuitas, né, aqui do grupo. Os filtros que a gente precisa passar, né? Se eu fizer isso, vai me levar ao objetivo que eu quero, eu vou me sentir bem comigo mesma, né? Como que eu vou me sentir depois? Vai construir ou não dentro da minha vida? E aí assim a gente tomar decisões nas pequenas coisas. Se eu dobrar a esquina, para onde isso aqui vai me levar? Eu vou demorar mais? Eu vou demorar menos? O que que eu quero? Quem que eu vou encontrar? Por onde eu vou passar? Entendem? São nas pequenas coisas do nosso dia a dia que os nossos sentimentos mais profundos se constroem, né? Boa noite, Si, bem-vinda. Bom conseguiu estar aqui com a gente hoje também. Então, assim, a gente precisa estar atento o tempo todo, porque dependendo das pequenas escolhas do nosso dia a dia, muitos gatilhos podem ser ativados dentro da gente, né? Muitos. Então, a gente precisa se conhecer o caminho que a gente está trilhando, observar os pequenos passos que estão nos levando aonde a gente quer, os sentimentos que a gente quer, e ainda, quando não nos leva aos sentimentos que a gente quer, como lidar com isso. Tem muitas coisas que hoje aparecem como mágoa, raiva, ressentimento, autocrítica, né? Que foram causadas por situações assim que tu nem te deu conta. Tu nem te deu conta. Muitas pessoas nem lembram, né? Também parece repetitivo a gente sempre falar aqui, né? É causado por uma dor antiga, é causado por algo que aconteceu lá atrás, é causado por algo que tu já olhou ou já cansou de olhar, mas quem sabe tem que dar mais uma olhadinha ainda. Qual a parte que não se sentiu vista, que não se sentiu acolhida, que não se sentiu protegida, amada, né? Então, a gente poder, nessa aula aqui, no workshop de amanhã, de acolhimento, né, e cura da criança interior, o nosso workshop prático que vai acontecer amanhã às 19 horas aqui no Zoom, a gente poder se olhar com mais verdade e cada vez mais ter ferramentas para poder fazer permanecer essa verdade, esse equilíbrio na nossa vida, no dia a dia, enquanto a gente está lidando com a nossa vida, a gente realmente ser protagonista da nossa vida. E mesmo quando a gente não tem todas as respostas, a gente não ficar enganchando em qualquer coisa que acontece por aí, ou em qualquer coisa que acontece dentro da gente. Enganchar, eu quero dizer, assim, enganchar, ficar pensando naquilo, ficar preso naquilo, não ir para frente, perder tempo, gastar energia, ficar imaginando coisas.
a velha mania de perseguição, né? E muitas das mágoas que tu pode estar sustentando hoje, né, elas não falam só das outras pessoas. Pode ter a ver com algo que outras pessoas representam para ti, tá? Mas sempre, sempre estão mostrando coisas que não foram acolhidas dentro de nós. Porque uma coisa é o que o outro faz. É eu saber que o outro fez porque ele tem uma percepção a respeito dele, né? Eu represento algo para ele. Eu posso olhar e saber o que é meu, o que é dele. E mesmo que doa, que a gente sinta, às vezes a gente está sujeito a se decepcionar com as pessoas, mas aquilo não gerar, não deixar gerar um balanço enorme na minha vida, a ponto de eu me desequilibrar toda por causa de algo que outra pessoa fez, né? A gente não ser tão frágil nesse ponto. A gente poder se fortalecer para olhar e dizer, ó, não foi legal, mas para aí, o que que é meu nisso? Sair do automático a ponto de não se magoar pensando que o que que eu fiz ou é tudo comigo, por que que isso sempre acontece comigo, como que eu deixei essa pessoa fazer isso, lá, sabe? Aquele velho discurso da vítima que a gente também já conversou em aula aqui a respeito desse lugar de vítima, que é o lugar mais perigoso que existe, e também é o lugar de maior estagnação. E o que que a mágoa mesmo, né? Vamos falar a respeito disso. O que que a mágoa faz dentro de uma pessoa? Pesa, endurece, ocupa um espaço que poderia estar sendo ocupado por outras coisas. Prende a energia no próprio corpo físico, não flui. E a mágoa é aquilo que faz a pessoa reviver as situações. Diálogos, dores, injustiças é o que faz a pessoa querer contar as histórias sempre, as mesmas histórias para pessoas diferentes, relembrar, reviver, ressentir. Para tu saber se tu tá magoada com algo, percebe assim quando tu pensa no assunto ou quando tu fala no assunto, se tu te sente ressentida. O que que é ressentida, né? É sentir de novo como se fosse a primeira vez, tá? Então, esse também é um filtro para olhar, para acender a luzinha vermelha, assim, ó, preciso resolver isso. Ou eu estou falando do assunto com uma neutralidade, esse assunto não gera nenhum tipo de emoção e sentimento em mim. Pensem aí a respeito de assuntos, situações que vocês contam, histórias que vocês falam, pessoas que vocês se incomodam. Como que tá isso? Vocês estão ressentindo, revivendo? Ou simplesmente é uma informação que existe dentro da tua história que já está resolvida? Então, para todas essas coisas que são ressentidas, nós precisamos olhar. E por que que a gente fala de origem? Por que que a gente fala de criança interior? Porque, gente, faz muito mais sentido eu olhar para uma primeira vez onde isso aconteceu do que eu olhar para cada situação que foi causada depois por causa disso. Quando eu olho para a origem, automaticamente eu estou sanando as pequenas feridas que vieram depois. A raiz, né, que gera diversos ramos de coisas na nossa vida, em diversas áreas da nossa vida, por causa de um único acontecimento e sentimento que foi vivido lá atrás, né? Quantos anos às vezes a gente fica na terapia só falando o que é importante, o que muitas vezes se encontra a raiz, mas às vezes não conseguimos chegar na raiz, mas ficamos pipocando em 10 situações, não sabemos nem por onde começar a resolver, causadas por um mesmo sentimento que, se a gente olhar para a raiz, se a gente olhar para essa criança, se a gente olhar para a origem disso, todas essas outras coisas passam a fazer sentido e passam a ter um outro lugar na nossa vida. Um lugar de mais leveza, um lugar de aprendizado e não um lugar de mágoa, né? Porque ficar com as emoções, sentindo peso nas emoções, relacionamentos na defensiva, medo de ser feliz, mente acelerada, né? Perder a leveza de viver, até a capacidade de receber o melhor da vida pode diminuir em quem carrega mágoas, né? E tem pessoas que dizem ainda, estudando a palavra, né, que são as más águas. Nosso corpo é feito de água. A água tem uma memória. Tem muitas pesquisas que mostram já.
que dependendo do que é dito, das vibrações que acontecem, a água muda os próprios formatos, né? Então tem tudo isso dentro da gente. O que que a gente quer? Boas águas, boas energias ou mágoas? O que que a gente quer na nossa vida, né? Então, para fazer essa limpeza, precisa um caminho, precisa uma constância, precisa um querer, uma disposição. Não é tão difícil assim. Movimento gera movimento. Lembram que quando a gente dá um passo no sentido dos nossos objetivos, né? A lei da atração faz os objetivos darem 100 passos na nossa direção. Faz sentido isso para vocês? Pensem que quem carrega mágoa por muito tempo começa a carregar a própria vida, como ela é, como ela acontece, passa a própria vida começa a ter um peso maior, a pessoa perde a leveza de viver, de ver a beleza nas pequenas coisas, né? Por que que eu tô falando tudo isso? Para que vocês se observem. Faz sentido, que bom, Thaís, que tá fazendo sentido, né? Uma coisa muito importante também, tanto em relacionamentos atuais quanto em relacionamentos anteriores, mesmo que tu não tenha mais contato com as pessoas, que não seja possível ter contato com os anteriores, né? Dentro da gente é importante as coisas estarem bem resolvidas. Observem quais os discursos vocês fazem a respeito dos relacionamentos de vocês, em que postura vocês se colocam, né? Porque isso também diz muito a respeito da criança interior. Muito. E esses sentimentos, essas emoções, enfim, dependendo do estudo, cada um chama de um jeito, né? Emoções ou sentimentos. Isso, assim, dentro da pessoa, se mostra na forma como a pessoa interpreta as coisas, interpreta a vida e acaba projetando nos outros e nas coisas aquilo que ainda não consegue reconhecer, apenas como um fato e um aprendizado. A pessoa não processou toda aquela informação, digamos, não chegou a uma conclusão positiva daquilo na sua vida, não superou, né? Então, toda essa projeção faz com que a pessoa entenda que a todo momento aquilo está acontecendo com ela, ou já vai acontecer com ela. Mesmo quando algo bom vai acontecer, a pessoa começa a ver algo ruim, né? Vejam como realmente cada um vê com as suas próprias lentes. E mais, se a gente não está prestando bem atenção, é capaz de culpar os outros ainda. Culpar a si, que não é uma coisa legal, né? Ficar se culpando, se estagnando, mas culpar os outros, que aí sim dá as rédeas da nossa vida na mão de outra pessoa, né? Se a pessoa não mudasse, se a pessoa não tivesse feito, se a pessoa não tivesse. Para aí, mas qual é a minha parte, né? O que eu não vi, como deixei isso acontecer? Um exame natural, não assim, meu Deus, como é que eu um dia deixei isso acontecer comigo? Porque a gente também tem que entender que somos seres humanos. Somos seres humanos, a gente acerta, a gente erra, a gente pode corrigir, né? A gente pode melhorar e fazer isso com mais amor e com conhecimento, tendo um caminho de orientação, é mais fácil. É mais fácil, né? Na aula passada, no grupo de constelação, depois da aula gratuita, a gente conversou, né, a respeito de algumas coisas que poderiam ser feitas para a gente observar a vida, observar os relacionamentos, alguns questionamentos, algumas atitudes práticas que podiam ser feitas, né? Até para observar um relacionamento e iniciar um novo relacionamento. Coisas que são filtros também, porque tem coisa que a gente pode ver do início, a gente pode. Mas a gente finge que não tá vendo, aquelas coisas estão preenchendo outras coisas na gente. E como dizer não? Se eu estou me relacionando com alguém, mas eu estou enxergando muitas vezes o meu pai ou a minha mãe, ou eu estou enxergando um relacionamento anterior, como é que é isso, né? Como que é isso? E isso, num diagnóstico sistêmico, numa constelação, a gente vê bem facilmente. Se a pessoa está realmente vendo aquilo que ela está vivenciando naquele momento, ou se ela está vendo uma projeção. É impressionante. É impressionante como esse trabalho mostra. E às vezes a pessoa está tentando resolver superficialmente as coisas.
só naquela compreensão superficial de achar que o problema é ali, né, onde está se mostrando. E não é, e não é. São sinais, sabe? É como se existisse o fogo e a pessoa só está enxergando a fumaça, sabe? Qualquer coisa podem ir perguntando aí, tá, gente? E o que que tem a ver, né, a criança interior por trás dessas mágoas aí, né? Muita gente vem conversando a respeito disso também. Muito. A gente conversou semana passada, quem em mim recebe as coisas boas da vida, né? E hoje a gente pode falar assim, quem em mim reage à vida? Quem em mim, né? Reage com amor, com acolhimento, com reconhecimento, com segurança, né? Ou precisa de validação, reage com dor, reage sempre na defensiva, não acredita nas coisas boas da vida, né? Não confia em nada e nem em ninguém, muitas vezes nem em si, porque as reações do presente, elas estão tocando nas feridas do passado. E eu não estou dizendo aqui que a gente vai deixar de sentir do dia para a noite, assim, né? É um processo, como a gente vem conversando aqui na aula, é um processo, tá? Mas o fato de reconhecer esse tipo de reação, esse tipo de sentimento, olhar para essas feridas, já é trazer a maturidade, trazer a adulta para cuidar da gente. Né? Então, assim, não tá no que está acontecendo, no que as pessoas estão fazendo, no que a vida está trazendo para nós. Tá em como cada uma está reagindo às coisas quando percebe um desequilíbrio, quando percebe um gatilho, quando percebe uma mágoa, quando percebe que aquilo que achou que estava resolvido não está resolvido, né? Eu quero que vocês pensem nesse momento, assim, tragam à consciência uma situação, ou se quiserem mais de uma, mas tragam uma, assim, né? Uma situação, uma pessoa, uma relação que ainda gera alguma mágoa em ti, que tu sente assim que pesa, né? Que se tu vê na rua assim não vai ser natural, ou se tu lembrar da situação ainda causa ressentimento, né? Não precisa entrar em tudo, não precisa sentir profundamente. Eu quero que tu só pense, lembre, perceba, né? E eu quero que tu te pergunte assim, o que que essa situação ainda desperta em ti? Percebe. Se quiser fechar um pouquinho os olhos só para te sentir, né? O que que tu sente quando tu pensa nisso? E quando tu pensa nisso, o que que acontece com o teu corpo? O que que teu corpo mostra? Né? Em alguma parte de ti tu sente ainda uma ferida, uma rejeição, uma injustiça, uma culpa, né? Algo que poderia ter sido diferente, algo que tu gostaria de ter recebido e sente que não recebeu. Que por trás de cada sensação física, palavras ou memórias aí de pessoas, de situações que vieram, né? Existe uma necessidade profunda de acolhimento, de baixar a guarda e reconhecer que existe, deixar o orgulho de lado e simplesmente acolher. Ok, isso está dentro de mim ainda. Essa pessoa, por exemplo, né, que eu quero bem longe de mim, ainda está tão perto. Pode estar longe geograficamente, né, fisicamente, mas muitas vezes ainda está tão perto, está dentro, querendo dar uma oportunidade para nós de transformação, de fortalecimento. E quando a dor não é acolhida, né? Ela se mostra como um peso na vida da gente e como um medo do futuro. E quando essa dor é acolhida, já não precisa mais continuar se expressando como dor, como peso, né? Então vocês podem se observar. Deixa eu ver o que que a Thaís escreveu aqui. Sentir culpa e desvalorização, por mais que eu saiba que foi melhor assim e que eu tô bem. Sim, sim. E muito importante perceber que, bem na verdade, a chave de solução não tá exatamente nessa situação, que eu nem sei qual foi, né?
que tu pensou, Thaís, ou que vocês pensaram, né? Essa situação mostra o que existe aí dentro, culpa e desvalorização, né? Aí tem N coisas, né? Quando a gente olha de forma mais resumida para pai e mãe, tem N coisas, né? Onde a gente se sentiu culpada e desvalorizada. No meu caso, por exemplo, muitas vezes eu senti culpa por coisas que aconteceram entre os meus pais e pensava, resumindo, que se eu não tivesse nascido, tudo teria sido diferente. Por ter vindo de uma gestação que não foi planejada, né? Vocês já sabem a minha história, eles muito jovens. Eu pensava, se eu não tivesse nascido, cada um teria seguido sua vida e estava tudo certo. Então eu sentia culpa até por ter vivido, olha que coisa, né? E a culpa e a desvalorização, elas caminham bem próximas uma da outra também, né? A própria se sentir vista, valorizada, por exemplo, num trabalhinho que a gente faz na escola, ter a presença dos pais, né? Então, assim, observar o relacionamento dos pais, se existia valorização, desvalorização, né? E por que ainda carregar na vida adulta tudo isso, né? Como que é isso? Como se convencer de que não é mais assim, né? Então é assim, passinho a passinho. Mas a origem disso é lá atrás. Podem ter certeza. Nem falamos de transgeracional, né? Estamos falando aqui de uma parte mais geracional mesmo, né? Simone, concordo com a Thaís e também sinto. Aham. Revolta, o coração acelera, desconforto, sim. E vejam só que maravilha, né? Que é essa vivência da constelação, da autoconstelação sensorial, desses pilares do fluxo infinito da expansão, né? Bert Hellinger, uma das coisas que ele mais disse é que ver é ser livre. Então, no momento que a gente faz esses acessos, mesmo que de forma bem simples, que nem a gente fez hoje, portas se abrem. E a gente também pode confiar que nem tudo passa pelo nosso racional. Realmente nós não vamos entender tudo, nós não vamos saber tudo, nós não vamos, todas as fichas não vão cair assim como uma imagem na nossa frente. Tem coisas que naturalmente vêm acontecendo conforme a gente vai reconhecendo. Se todo dia a gente parar por um minuto e fizer isso, muita coisa muda na nossa vida. Simplesmente se observar e olhar para o que está aqui dentro. Ver é ser livre, é se conhecer, sem pensar no que fazer com isso depois, mas pensando no que fazer com a vida. Por quê? Porque eu vejo o que tem dentro de mim, mesmo que eu não entenda tudo, né? Quando algo acontece na minha vida, eu tenho algumas informações a respeito de como é que tá a base dentro de mim. Quando algo acontece na minha vida, eu consigo ver o que fazer com aquilo de forma mais madura, conhecendo o que está dentro de mim. Sair desse automático, que inclusive vocês escreveram aqui no chat, né? Então, para mim, essa é a chave de curar a criança interior e trazer a adulta madura, não é controlar, é dar mais amor para o que existe aí dentro e lidar melhor com o que está acontecendo aqui e agora, tá? E é isso que a gente vai fazer amanhã no workshop. Dá tempo ainda de se inscrever, se inscrevam, tá? O workshop vai ser das 19 horas até as 21h30. Eu posso dizer para vocês que vai ser assim, ó, 20% teórico, porque eu tenho que dar algumas explicações, mas 80% prático, tá? Eu vou entregar muitas ferramentas, muitas coisas para vocês fazerem esse reencontro, esse acolhimento. Muitas de vocês aqui já se inscreveram, né? Já vão vir participar. Vai ficar gravado. Eu, como sempre, vou ficar à disposição de vocês para tirar dúvida, para auxiliar a usar as ferramentas. Sempre, se precisa fazer um outro encontro, uma chamada de vídeo, uns minutinhos ali para tirar uma dúvida, para conversar, para auxiliar, gravar áudio, vocês sabem que eu fico à disposição, tá? Mas eu tenho certeza que dessa forma como foi pensado, né, e como será praticado, vocês vão encontrar muitas chaves, muitas coisas para lidar com a vida também daqui para frente, porque não é só olhar para a criança interior. Esse acolhimento, ele é feito assim, nessa simplicidade que a gente fez aqui agora. Pensa na situação, olha para dentro de ti, nomeia isso. Ok,
né? O que que eu faço com isso a partir de agora? Vive, vive a tua vida, entende que isso está dentro de ti, mas que quando se eu tiver a oportunidade de tu vivenciar uma coisa boa na tua vida, é o aqui e agora. Tu não vai mais te basear por aquelas coisas que estavam no automático antes, porque tu está olhando, nomeando, acolhendo, vendo, se libertando. Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, amanhã no workshop, a gente tem como objetivo aprender a viver com mais leveza, mais autoestima, mais liberdade emocional, mais conexão consigo mesma. E é preciso continuidade. É no dia a dia. É no dia a dia que a gente consegue tudo isso, tá? Ninguém precisa continuar carregando nada sozinho aqui, tá? Onde que a gente se sente, né? Onde que a gente sente que tá carregando os pesos sozinha? Onde? Quando a gente não se olha. Quando a gente não se olha, tá? Porque o se sentir só, o fato de se sentir só, ou sentir que eu sou a única pessoa do mundo que tem determinadas coisas também, é como se a gente se sentisse os próprios problemas. E o que que a constelação faz? E o que que esse workshop vai fazer? É cada uma de nós com maturidade, sabendo que os problemas são separados de nós e nós podemos observar. E isso é olhar com maturidade. No momento em que a gente se sente só e a gente se sente o próprio problema, ou a gente se sente o próprio erro, aí que bagunça. Aí que bagunça. Lembra daquela explicação para a gente finalizar aqui, do sistema solar, tá? Cada uma de vocês é o próprio Sol do sistema solar. Pensem todos os planetas orbitando ao redor de vocês. O que que são os planetas? A tua vida profissional, o teu lugar de filha, o lugar de mãe para quem é mãe, o lugar de esposa para quem é esposa ou de namorada, né? O lugar de amiga, o lugar de todas as identidades, todas as áreas da tua vida estão orbitando ao redor de ti, da tua própria luz, do teu próprio centro. Quando tu acredita que tu é um problema, ou que tu é uma identidade, ou que tu é um erro que tu cometeu, tu te identifica com aquilo. É como se tu saísse do teu centro, porque o sol não gira. O sol tá firme no seu próprio lugar. É luz. É a tua luz, é o teu centro, é o que é, tá? Quando tu escolhe sair disso e entrar lá numa casinha emocional que tá desequilibrada, tu sai do teu centro e começa a orbitar e girar na tua vida. Tu sai do teu próprio lugar, tá? Então, o workshop, o que que ele faz? O que que ele vai fazer nessa prática, tá? Trazer para o centro, trazer para a própria luz, ser uma observadora de tudo isso que orbita, que está orbitando ao redor de ti, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do workshop, falem comigo, conversem comigo pelo WhatsApp para se inscrever, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, também podem perguntar, tá bom, mulherada? Vamos seguindo aqui com o nosso grupo de constelação, então. Obrigada a todas que estiveram aqui. É um prazer sempre estar com vocês. Amanhã vamos nos ver de novo, né? Coisa boa, vai ser muito especial estar com vocês em mais esse trabalho, né? E é isso. Logo eu posto a gravação. A gente vai seguir agora com o grupo e eu vou pausando aqui. Grande beijo.